E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente pra gente estar falando aqui de Baki Gaiden Retro Isekai. Pra quem não lembra, a gente tinha falado aí no mês anterior sobre justamente a aparição do Rei Kaiô, né? O Rei dos Mares, o Imperador dos Mares, que chegou e tá botando medo em todo mundo. E agora a gente vai pro capítulo 79, onde vamos ver muito mais sobre esse personagem e descobrir o que vai acontecer com nossos heróis aqui na história. E como vocês bem sabem, tem muito conteúdo de Baki aqui no canal. Se você gosta desse conteúdo, eu vou deixar algumas playlists para você estar vendo aí. Simbora pro vídeo. Logo de primeira mão, a gente vê, no caso, o Imperador dos Oceanos, o mestre ali que comanda os mares. Ele vai se aproximando dos nossos heróis, né, do navio pirata, onde até mesmo o King observa aquilo, vê e começa a suar frio, assim como o Hetsu também. E naquela hora ele começa a lembrar que quando ele estava lutando contra o Hetsu, que segurava a Triana ali, ele tinha visto essa mesma pessoa, esse mesmo ser. A aura daquele cara estava ali justamente no corpo do Hetsu, e foi o que ele viu quando estava ali, tendo ali ilusões pela sereia. E assim ele vai comentando que era realmente esse cara, né? A gente viu mais detalhes do seu rosto, né? Que ele é extremamente forte, poderoso e tem uma aura amedrontadora. E é nesse momento que esse grande imperador começa a chamar a atenção de todos, né? Falar com eles, e isso vai irritando bastante tanto o King como também o Hetsu, né? Que já começa a ferver de raiva ali. E é aí que em dado momento ele começa a fazer uma força, né, chamando, puxando algo de dentro do navio, onde todos se assustam ali com aquela situação, e o que ele faz é puxar literalmente a sua Triana, o tridente em si, uma arma que era dele. E pelo que dá a entender, ele tinha perdido essa arma ali quando lutou, né, no caso, contra as sereias, né? Então a gente já sabe em si como ele perdeu, porque ele lutou com as sereias, depois a gente viu aquela arma ali e agora ele reconhece como tal arma, sua arma, e a pegou de volta, usando até mesmo um poder parecido com um Jedi usa, né, de puxar sua arma para perto. Usou uma força ali magnética em si. Mas aí a gente vê que ele está ali em posse de sua arma, depois de falar com ele, depois de ter destruído o navio ali do pirata, ele dá as costas, não tá nem aí para o que possa acontecer, e assim começa a se preparar para ir embora. Mas embora ele vai fazer isso, embora ele vai deixar eles ali vivos, porque ele só queria mesmo era a sua arma, o Hetsu fica furioso e chama-o de volta, porque não aceita tal humilhação, não aceita ser tratado de tal maneira por aquele cara. O cara já chegou pisando ali na cabeça de todo mundo e montando moral em tudo. E é aí que ele olha para o Hetsu e o Hetsu começa a dar uma dura nele, falar algo para ele, até o King se empolga com isso, né? Porque vê que o Hetsu não se acovardou, e é aí que o cara começa a ficar furioso, né? E de repente a fúria se transforma, na verdade, em uma série de gargalhadas. Ele começa a rir muito, ele começa a rir desesperadamente. Ri tanto que no final das contas, o que a gente tem é ele praticamente chorando de rir. O próprio Goblin ficaria embaixo ouvindo aquilo, acha estranho. A gente vê que o Hetsu também começa a achar aquilo ridículo e até mesmo fica com raiva. E o homem não para, ele ri tanto que até sua face modifica, né? Fica parecendo que ele tá ficando louco. Mas aí depois de um tempo ele fica sério e volta a falar com o Hetsu. E é nesse momento que, depois de ser afrontado pelo Hetsu, ele começa a comandar ali todos os animais que estão abaixo dele. E grande tormenta começa a acontecer na água, de forma que ele começa a ser levado pelos animais. Ele vai afundando aos poucos, né? O próprio capitão vê isso, vê ele sendo engolido pelos animais ali, como se levasse um bolsão pelas águas. E enquanto vai fazendo isso, enquanto vai descendo, um grande redemoinho vai sendo criado, né? Um furacão ali na água, como se fosse um furacão dentro da água. E isso começa a puxar eles. Mas o capitão, que é esperto, já sabia o que ia acontecer, já começa a gritar para que ele se segurasse, porque ia dar ruim. E isso acontece rapidamente. O próprio navio começa a virar com tudo, numa velocidade extrema, onde todo mundo começa a cair, e do nada surge um gigantesco redemoinho que começa a puxar o navio e tudo que está ao redor. Isso comandado pelo próprio ali, né,
rei dos mares, e também, né, pela força dos peixes que estão arrodeando ao redor, fazendo com que esse redemoinhão fosse criado. Onde a gente vê, né, que o Hetsu começa a se molhar, começa a pensar o que poderia fazer para sobreviver naquela situação, e o barco vai sendo levado para o centro daquilo. Centro esse que emanava até mesmo como se fosse uma espécie de luz, né, a água brilhando ali junto com o sol. E o Hetsu fica bastante preocupado porque ele não sabe o que fazer, o que ele poderia fazer para se livrar daquilo. E assim terminamos o capítulo vendo o navio indo em direção àquele redemoinho, onde não sabemos o que vai acontecer com os personagens. Pois bem, ficamos aqui no final e eu achei bem interessante toda essa aparição, né, toda essa demonstração de poder do Imperador dos Mares, né, o grande conquistador dos mares aí. Depois que ele pegou a sua triana, ele simplesmente invocou um poder muito insano, controlou os mares como se fosse um Poseidon e tocou o terror, ferrou com todo mundo. Claro, obviamente que se for para o Hetsu ter que lutar com ele dentro da água, não tem como o Hetsu vencer, pelo menos eu não acho que o Hetsu consiga vencer. Porém, eu acho que se tiver uma luta, no caso na terra, o Hetsu vence esse cara facinho. Até porque a gente não sabe muito bem se ele tem habilidades, como no caso habilidades de artes marciais. Se ele não tiver, ele vai pegar em bomba. E a gente sabe que ele mora numa ilha próxima daí. Então, provavelmente o Hetsu, se sobreviver a essa situação, vai ir para este lugar. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!